Eu sou a professora Silvana, vou trabalhar com vocês o componente curricular de Geografia. Unidade temática, Região Norte, Território e Sociedade. Território e Sociedade. A região Norte é formada pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, ocupando uma superfície de 3.853.327 quilômetros quadrados. A Amazônia, área de abrangência da floresta amazônica, ultrapassa os limites da região norte e avança por vários países da América do Sul. É conhecida como Amazônia Internacional ou Pan-Amazônia. Já a área conhecida como Amazônia Legal foi criada pelo governo brasileiro para promover o desenvolvimento social e econômico da região, correspondente à Amazônia Brasileira, que inclui todos os estados da região norte, o Mato Grosso e a parte do estado do Maranhão. Primeiras atividades econômicas. Diversos grupos indígenas habitavam as terras que hoje correspondem à região da região norte, quando os colonizadores iniciaram a exploração econômica dessa área. Os rios constituíram vias de circulação que possibilitaram a expansão exploratória. Até o ano de 1800, essa expansão teve como motivações a busca das chamadas drogas do sertão, que eram cravo, canela, baunilha, pimenta, cacau, entre outras, e a captura de indígenas para evangelização e escravização. Do final do século XIX ao início do século XX, o extrativismo na região norte atraiu muitos migrantes, principalmente nordestinos, o que aumentou o índice de ocupações. Nesse período, a borracha natural, produzida do látex, extraído das seringueiras, e o café cultivado no Sudeste eram os produtos mais exportados pelo Brasil. A partir da década de 1920, o látex perdeu mercado para os países asiáticos. A integração da região. Na década de 1950, o governo brasileiro começou a tomar algumas medidas para integrar a Amazônia ao restante do país e, assim, intensificar sua ocupação. A estratégia governamental foi a criação de grandes projetos de integração. A região permaneceu baseada na economia extrativista florestal, principalmente no estado do Pará. Essa situação perdurou até o final do século XIX, quando a borracha passou a ser o produto de maior procura do mercado internacional, principalmente devido ao fornecimento da indústria automobilística. A produção do látex passa, então, a ter uma demanda significativa, porém com uma oferta insuficiente por sua característica extrativista, devido à falta de mão de obra e grande parte das seringueiras se encontrarem em locais de difícil acesso no interior da floresta. Fazia-se necessário, portanto, aumentar a produção para atender à crescente demanda do exterior. Uma das soluções encontradas foi atrair a mão de obra excedente das economias açucareiras do Nordeste, que se encontrava em crise. Obras e projetos de desenvolvimento. Em 1953, para promover a ocupação da região, o governo federal criou a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia.
mais tarde substituída pela Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, que é a SUDAM. Além da abertura de estradas e do asfaltamento das já existentes, outras obras de infraestrutura, como hidrelétricas e portos, foram realizadas com o intuito de incentivar e viabilizar a instalação de empresas agropecuárias e industriais. Os programas de ocupação, que incluíram o assentamento de famílias de trabalhadores rurais, estimularam a produção agrícola e pecuária. A atividade industrial foi bastante incentivada com a criação da Zona Franca de Manaus. Vegetação e extrativismo vegetal. A floresta amazônica é uma floresta pluvial, típica de ambientes úmidos e com temperaturas elevadas, que abriga grande variedade de espécies. É uma área de alta biodiversidade e que influencia o clima. Nesta floresta existem matas de inundação e matas de terra firme. Além da floresta, a região norte apresenta outras formações vegetais e áreas de transição entre o tipo de vegetação e outro. Destacam-se os campos, que ocorrem em Roraima, e o cerrado, que cobre determinadas áreas de Roraima, Rondônia, Pará, Amapá e grande parte do Tocantins. Nos estados do Amapá e Pará, sobretudo na costa, as matas de igapó e as matas da várzea dão lugar aos mangues da Amazônia, áreas de grande biodiversidade. A diversidade vegetal da floresta amazônica e a adaptação das espécies vegetais aos diferentes ambientes podem ser tratadas de forma interdisciplinar. Extrativismo. Na Amazônia, o extrativismo, realizado pelas comunidades tradicionais, influencia o modo de vida de grande parte da população, que obtém sua sobrevivência com coleta de frutos, sementes e outros produtos da floresta, além da caça e da pesca. Atualmente, o extrativismo predatório da madeira para o uso comercial acarreta problemas ambientais, como o desmatamento. Também há exploração comercial da castanha do Pará ou castanha do Brasil. Além destes, há os produtos com propriedades medicinais utilizadas como matéria-prima para a produção de remédios, atividade que tem sido alvo da biopirataria. A exploração do látex. O extrativismo vegetal proporcionou o primeiro ciclo de desenvolvimento econômico da Amazônia, que ocorreu no final do século XIX ao início do século XX e foi movido pela exploração do látex, extraído das seringueiras para a produção de borracha. Essa atividade econômica atraiu fluxos migratórios e estimulou o crescimento urbano na região. A produção de borracha por meio do látex chegou a atrair investimentos da indústria automobilística dos Estados Unidos, até entrar em declínio em razão da concorrência com a produção asiática. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá!